Aí o Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira. Numa jogada de marketing e num local bem longe da sede da CBF, o técnico Tite divulgou a lista dos jogadores para os 2 próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Antes da convocação da seleção brasileira para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias da Copa, contra o Uruguai dia 23 em Montevidéu e frente ao Paraguai dia 28 em São Paulo, a CBF aproveitou para mostrar uma das 2 aeronaves que vão conduzir a seleção até o final das eliminatórias e também durante a Copa da Rússia. A coletiva do técnico Tite aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o treinador da seleção chegou para entrevista em uma dessas aeronaves. Em sua mão, Tite trouxe a tão esperada convocação. Goleiros: Alisson, Roma; o Everton, Atlético Paranaense; Ederson, Benfica; zagueiros: Gil, Chandon; Marquinhos, PSG; Miranda, Internacional de Milão; Thiago Silva, PSG. Laterais: Daniel Alves, Juventus; Fagner, Corinthians; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid; Diego, Flamengo; Fernandinho, Manchester City; Juliano, Zenit; Paulinho, Guangzhou Evergrande; Felipe Coutinho, Liverpool; Renato Augusto, Beijing; William, Chelsea. Atacantes: Diego Souza, Sport; Douglas Costa, Bayern; Firmino, Liverpool; Neymar, Barcelona. As novidades na convocação ficaram por conta do goleiro Ederson, do Benfica, do meia Diego, do Flamengo, e do atacante Diego Souza, do Sport. Tem hoje em torno de 56 atletas que a gente acompanha. O Ederson é um deles, assim como outros goleiros o foram, né? Para que nós tenhamos uma condição de acompanhar. Especificamente falado, a velocidade de reação nesse quesito está a referente a Diego Souza. Vou te dar também uma informação e o quanto é importante desse acompanhamento. O Diego foi o jogador aí, dado por vocês mesmo, mais efetivo do campeonato passado. O que a gente fala em efetividade? Número de gols feitos, 14. Com o número de assistências feitas, 6. Apesar da liderança nas eliminatórias sul-americanas, Tite prevê dificuldades nas 2 próximas partidas, onde o Uruguai é vice-líder da competição e o Paraguai ainda sonha com uma vaga para o Mundial. Talvez a equipe que mais tempo esteja junto é o Tabárez com a seleção uruguaia. Tem uma mística toda, tem um entrosamento de trabalho, tem um respeito a uma história de Uruguai, a uma história do seu técnico muito grande. E na sequência o Paraguai é uma equipe que fez jogos fora importantes e que está numa busca de classificação também. A tão sonhada classificação para a Copa pode vir a jato e de forma antecipada. Para isso, a seleção brasileira precisa somar apenas mais 2 pontos nos 6 jogos restantes das eliminatórias. E a vaga para o Mundial pode acontecer, acreditem, na Arena em Itaquera, lugar onde Tite fez história. Tem um aspecto emocional envolvendo? Tem. Daqui a pouco a sensibilidade, eu estou te falando, eu já estou sentindo, ela fica mais aflorada? Fica. Ela fica como um pedido de carinho à seleção brasileira também? Fica. O primeiro voo dessa aeronave com a seleção brasileira já está confirmado. Será para Montevidéu, no Uruguai, onde no próximo dia 23, a seleção brasileira enfrenta a seleção uruguaia pelas eliminatórias da Copa. E nesse voo, e também na partida, uma ausência sentida. Gabriel Jesus, o jogador por contusão, ficou fora da lista do técnico Tite. Vão acontecer oportunidades, ou por cartão, nós temos 8 atletas com cartão. Então prepare-se, eu tenho dito e tenho externado, tenho me valido por vezes dessa entrevista coletiva para passar uma mensagem muito clara aos atletas. Preparem-se. E aí está a oportunidade. Então, Gabriel,
é Firmino, é Diego hoje, a oportunidade e a preparação de vocês para que possam fazer grandes jogos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Gabriel Jesus vai fazer falta. Hoje eu acho que o Gabriel Jesus faz mais falta à seleção do que o próprio Neymar. Só uma questão de momento. Mas não pode estar machucado, então nem o Firmino, nem o Diego, nenhum desses jogadores está no mesmo nível do Gabriel Jesus. Tampouco na mesma fase. Mas paciência, o Tite tem um bom trabalho na seleção, surpreendente trabalho, não por causa da qualidade, mas pelos resultados. A gente já conhece o Tite, já sabe o que ele é capaz de fazer, do que ele já fez no Corinthians, em 2 passagens, né? E aí na seleção eu esperava que fosse demorar um pouquinho mais para a seleção ganhar uma cara, ganhar entrosamento, entender a filosofia dele. Não, foi tudo muito rápido. Tanto que a seleção, quando ele assumiu, sequer estava no grupo de classificação. Existia um temor que não fosse para a Copa da Rússia. Eu era um dos descrentes, apostava que a seleção ficaria fora. E o Tite, em 7 jogos, sete jogos, se me falha 6 jogos. Em 6 jogos, ficou a seleção da liderança e a 1 ponto a classificação, 2 pontos. E deve garantir essa classificação nessa rodada das eliminatórias, né? Se não contra o Uruguai, que é um adversário sempre muito difícil, ainda mais jogando no Estádio Centenário. Mas o Paraguai, o Brasil tem tudo para conseguir essa vitória jogando em Itaquera. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Eu acabei de escrever um comentário sobre o Tite e a convocação da seleção brasileira. Primeiro, me irritou muito a convocação de Diego Souza. O que está fazendo o Diego Souza nessa seleção, gente? Pelo amor de Deus. Será que só eu que estou vendo isso? Bom, por que não chamou o Fred? O Fred está jogou 9 jogos pelo Campeonato Mineiro, fez 8 gols, 7 gols. Quer dizer, está fazendo um gol por jogo, praticamente. E vai o Diego Souza. Por que não o Fred, né? Até para ele superar aquela imagem de cone que ele deixou na Copa 2014. Quer dizer, é uma imbecilidade. Esse goleiro novo que chegou, o Diego do Flamengo, isso aí não se discute. Porque, afinal de contas, o Lucas Lima está em uma fase e era uma questão de tempo. E o Diego voando baixo, né? O Diego garantindo vitórias atrás de vitórias para o Flamengo, né? Essa que é a grande verdade. Não é nem o Guerreiro, não é ninguém. Quem está garantindo lá e jogando muita bola é o Diego do Flamengo. Essa é incontestável. Alex Muralha, tudo bem, vai que vai. Agora, pelo amor de Deus, Diego Souza não. E segundo, o Tite não pode negar esse corintianismo que o cerca. Se não fosse o Corinthians, meu amigo Tite, você não estaria na seleção nem a pau. Então, para de dizer que não mexe com você. Lógico que mexe. Claro que mexe. O Corinthians foi tudo na vida do Tite. Eu até escrevi isso aí. Fiquei com bronca dele quando ele veio com esse negócio. Não, porque eu sou gaúcho, passei pelo Grêmio, passei pelo Palmeiras. Tite, a torcida do Palmeiras quase matou você no aeroporto, Tite. Se bobear, tem imagem aí. Aqui a gente não procurou no arquivo, mas tem. Você teve que sair fugido do saguão. Acho que foi até de Congonhas. Porque os caras queriam bater em você. Então, pare de fazer merda com a torcida. Você está ligado no Corinthians sim. Pro resto da sua vida, não tem mais como você negar. Não é verdade? É que nem o Tele Santana, que era ligado ao São Paulo. Morreu ligado ao São Paulo. Podia ter tradição ligada ao Fluminense, tradição ligada ao Atlético Mineiro, mas morreu com uma ligação ao São Paulo assim impressionante. E o Tite vai morrer ligado ao Corinthians. Então, para com essa frescura de falar que não, Arena, tem emoção sim, tem isso, aquilo. Pô, não tem problema nenhum, o que tem? Se não fosse o Corinthians, você não seria ninguém. Essa que é a grande verdade. Você se achou no Corinthians? Se achou. Então assuma que se achou. Mas tudo bem, já perdoei. Ele está onde está graças ao Corinthians também. Então, eu acabei de graças falar. ao trabalho dele no Corinthians. Sim, mas se não fosse o Corinthians, se ele não não fosse conseguisse. No Corinthians, se ele não conseguisse lá, mas estaria fazendo um bom trabalho no outro clube. Não, que é outro não, clube? Que outro clube que estaria fazendo trabalho? O respaldo que o André Sanches... Ele fez um trabalho internacional, já fez um belo trabalho. Internacional está na segunda divisão. Está fazendo na seleção. Não foi na seleção. Não é o Corinthians. É lógico que é o Corinthians. É o trabalho que ele fez no Corinthians. Se não fosse o André Sanches... diferente. Se não fosse o André Sanches, o Tite não seria ninguém. Essa é a grande verdade. E o seu Edu Gaspar também não. Tem mais essa ainda por cima. O André Sanches pode ser criticado por várias razões. Eu mesmo às vezes não bico muito com ele. Mas que ele fez o Tite vingar no futebol, fez. Porque quando o Corinthians perdeu do Tolima com o Ronaldo e o Roberto Carlos... Ele que bancou. Se não fosse o seu Andrés,
o Corinthians não teria ficado com o Tite de jeito nenhum. Não teria. E talvez não teria De sido jeito campeão nenhum. brasileiro e campeão da Libertadores. É lógico, não seria. Mas o Andrés apostou nele. Então, Sim. então é diferente. A ligação com o Tite Mas e o apostou Corinthians porque ele é eterna. competente, não é por bom. ele é bonzinho. Tá. Não é bonzinho, é o que casamento que deu Eu estou dizendo que ele é certo. bonzinho. Não. Eu estou dizendo que ele só deu certo no Corinthians, para valer. Deu certo para valer. O Tele Santana, escorraçado do Palmeiras, cansou de ser campeão do São Paulo. Isso. Então, quer dizer... E também quase dançou depois de 5 jogos sem vitória lá em 1991. Não faz mal, mas foi campeão mundial depois, ganhou a Corinthians, Taça Jeep. O Tite perdeu pro Tolima e foi mantido, é a mesma E foi coisa. mantido não é e ganhou diferente. o Mundial. Então, o que eu estou dizendo para você, tem clubes que casam com o técnico. Por exemplo, Cuca e Palmeiras. Teve Cuca e Palmeiras casamento. foi uma união feliz. Gente, nisso eu concordo. Eu acho então que foi foi, um casamento então peraí. perfeito. O Corinthians ofereceu uma estrutura para o Tite e o Tite foi campeão. Mas eu discordo dessa frase que o Tite é o que é por causa do Corinthians. É o que é por causa do O Corinthians. Tite é o que é porque ele é competente. É o que é por causa do Corinthians, porque Não. tinha Senão ele uma não seria estrutura. campeão, não seria bom na seleção. É Chico. lógico, mas a seleção inteira ele levou o Corinthians, ele levou o Edu Gaspar para ser o gerente dele, levou o preparador físico, levou o fisiculturista, ele levou tudo para lá, pô. Ele levou tudo para lá. E agora o Flávio Prado me vem com uma conversa fiada, que ele vai levar agora também o Alessandro e o Osmar Loss para dirigir o Sub-20. Quer dizer, que vai ficar quem no Parque São Jorge? A minha avó? Vai minha avó levar já pro Chico morreu. Lang também, então. Não, Chico Lang você não leva, Tite. Pô, Chico pela Lang é brincadeira, nosso. eu nem quero ir. Prefiro a Gazeta que a seleção. Aqui pelo menos me pagam Aê, e pagam Chicão, direito. é E nóis. honestamente, eu não vou trabalhar para corrupto, não. É Chicão, é nós, é Gazeta, tá certo? Enquete que está no ar no nosso site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem deve ser o substituto de Gabriel Jesus na seleção brasileira. Douglas Costa, Roberto Firmino ou Diego Souza? Não tem outra opção, Celso? Não. Só que se improvisar. Atacante. Acho que vai o Douglas Costa. Douglas Costa, Chico? Diego Souza ou Firmino? E eu acho que ele vai começar com o Douglas Costa. E depois, no decorrer da partida, ele coloca o Firmino. Tá. Porque o Douglas Costa tem um jogo mais parecido com o Gabriel Jesus, né? Volta assim e tal, faz o meio campo, inverte, marca também, marca a saída de Sai bola. pelos lados. Sai dos lados, porque você não pode esquecer do Neymar e do Felipe Coutinho, né? Uhum. Que eles precisam de espaço para jogar também. Então tem um cara que se movimente mais. E dentro do perfil parecido com o Gabriel Jesus é o Douglas Costa.